tudo bem? Aqui é a doutora Priscila e esse canal é sobre saúde, emagrecimento, longevidade, qualidade de vida. E hoje eu decidi falar sobre um tema que eu recebo demais aqui no consultório e agora eu tenho recebido muitas perguntas também nas redes sociais, que é sobre climatério e menopausa. Então eu vejo que as pessoas ainda confundem muito o que é um e o que é outro. E como é um tema bem extenso, aonde eu quero falar bem direitinho para vocês, né, colocar vários exemplos, tratamentos, falar um pouquinho, né, da modulação hormonal, dos implantes hormonais que hoje estão sendo aí tão procurados, né, porque tem uma resposta, um resultado tão bacana, eu decidi fazer uma série de vídeos. Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito, o que é um, o que é outro, os sintomas, como identificar, vou dar aí uma geral para vocês. E nos próximos vídeos a gente vai começar a pontuar algumas coisas muito interessantes e que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E esse vídeo não é só para as mulheres, os homens, os maridos, os namorados que também estão aí vendo o sofrimento, né, da companheira, vendo essas alterações de humor. Assista, compartilhe com elas, porque com certeza ela melhorando, o relacionamento de vocês também vai melhorar muito. Então, não deixe aqui de dar o seu like, curtir, acompanhar essa série que ela tá muito legal. Pessoal, primeiro de tudo, a menopausa, ela não é uma doença, embora algumas mulheres encaram como se fosse. Isso porque os efeitos da natural redução da produção dos estrógenos, hormônio produzido pelos ovários, são sentidos com grande intensidade. Entre elas, as queixas são tantas que voltar a ter qualidade de vida parece ser um sonho impossível. Então as mulheres, elas queixam muito, né? Os sintomas que eu mais vejo aqui são essas ondas de calor, depressão, acompanhado de disfunções sexuais, são os sintomas que eu vejo que mais predominam, que mais incomodam. Com o aumento da expectativa de vida, estima-se que as mulheres terão que viver com esses sintomas por pelo menos 1/3 de suas vidas. Mas a boa notícia é que quanto maior for o acesso à informação sobre prevenção da saúde feminina, maiores serão as chances da pessoa, né, da mulher, enfrentar esse período de vida de uma forma mais serena, mais leve, mais tranquila. Então vamos entender o termo menopausa. A partir dos 40 até os 65 anos, as mulheres começam a ter uma redução fisiológica na produção dos hormônios pelos ovários. Esse período, na realidade, ele é definido como climatério. A menopausa é a data onde ocorre a última menstruação e é um evento que pode acontecer em qualquer momento nessa fase do climatério. Contudo, é mais frequente entre os 48 e 52 anos. Por isso, quando a mulher diz que deseja tratar os sintomas da menopausa, na realidade ela está se referindo aos sintomas do climatério. Então eu vejo que há muito essa confusão. Então as mulheres às vezes chegam, doutor, eu estou na menopausa. Não, a menopausa é a pausa, é a última menstruação que você vai ter. Esse tempo que você passa tendo esse tanto de sintomas, que eu vou falar já já, é o climatério. É um período ali onde está tudo alterando, mudando, os hormônios caindo e a mulher sentindo ali todas aquelas queixas horríveis. E como reconhecer esses sintomas? O sinal mais frequente do climatério é a irregularidade menstrual, até que finalmente a menopausa acontece. A partir daí, pode ser observados os seguintes sintomas. O campeão, ondas de calor, os famosos fogachos, eles acometem cerca de 75% das mulheres nos primeiros 3 a 5 anos após a menopausa e vai diminuindo com o passar do tempo. Uma outra queixa é aquela sudorese, né?
Aqueles suores que vêm do nada, a mulher fica muito irritada com isso. Daí vem também junto, né, a irritabilidade, a alteração do sono. Então eu vejo muitas mulheres queixando de insônia, pruridos, ardência vaginal, secura, muita dor durante o ato sexual. Então são esses alguns sintomas que também se assemelham muito ao de infecção urinária, porque pode ocorrer o aumento da frequência a urinar, dor, tá? Então, com o passar dos anos, esses são os sintomas que mais vão se agravando, associados secundariamente à perda de massa óssea, osteoporose, que pode aumentar o risco de fratura, muito desânimo, cansaço, palpitações, tonturas, dor de cabeça, dor articular, dor muscular. Então, assim, o antes e o depois da menopausa é muito complicado. A mulher, ela realmente, ela passa por períodos, assim, difíceis, gente. Não menospreze. Quando a mulher, ela não tá ali bem, é difícil mesmo o homem conseguir entender, mas eu fico com pena, porque eu que sou mulher, eu sei como é que é. Então, não menospreze quando sua mulher estiver aí queixando, né, estiver mais irritada, né, tiver aí com todo esse cenário aí que eu acabei de falar. Então, o climatério, ele pode ser dividido em duas fases, o antes e o depois da menopausa. O período anterior a ela é definido como pré-menopausa ou transição menopausal. Já a pós-menopausa é o tempo posterior à cessação, né, à parada dos ciclos menstruais. Quanto à perimenopausa, ela compreende toda a fase de transição e vai até 1 ano após a data da última menstruação. E já adiantando, vamos a uma perguntinha. Ter menopausa antes de 40 anos é normal? Pois é, algumas mulheres podem apresentar um quadro denominado menopausa precoce, uma consequência da prematura insuficiência ovariana. Os ovários, eles cessam a produção de hormônio. Nesses casos, a interrupção dos ciclos menstruais acontece antes do período do climatério, o que significa que ela se manifestará em algum momento anterior aos 40 anos. A origem desse quadro pode relacionar a fatores genéticos, doenças prévias que levaram à retirada dos ovários, tratamentos com radioterapia, quimioterapia ou mesmo enfermidades autoimunes como lúpus, artrite reumatoide. Já vi também mulheres que usaram anticoncepcional por muito tempo de forma contínua. Então, assim, na grande maioria das vezes é difícil a gente achar uma explicação assim, ó, que realmente não é isso. Você vai unindo um conjunto de fatores, né, o histórico todo ali da paciente, para você fechar esse diagnóstico. Ou, na grande maioria das vezes, eu já tive paciente, na realidade eu tenho paciente assim, aonde a causa ela é idiopática. Era uma mulher, né, é uma mulher jovem, saudável, que na realidade ainda não chegou nem nos seus 40, tem seus 36, 37 anos, e infelizmente apresentou esse quadro de menopausa precoce. E tudo isso foi detectado pelos exames, né, e pela ausência de menstruação. Então, isso acontece sim, tá? E infelizmente é um quadro um pouco difícil da gente conseguir reverter. E como é feito o diagnóstico do climatério? Em geral, o diagnóstico é clínico. A paciente chega aqui e começa a falar todas aquelas queixas ali que eu falei no início, né? E aí você vai ligando uma coisa com a outra, pergunta da questão do ciclo menstrual, e aí você consegue definir bem se ela tá ali no climatério ou se é menopausa, enfim. A gente comprova isso com os exames laboratoriais e aí a gente explica, né, dá as sugestões, as opções, para dar um conforto melhor possível ali para aquela paciente. O nosso maior objetivo é investigar a atividade dos ovários.
tá? Então a gente sempre pede o teste, a gente pede os exames, né? E um dos marcadores que mais deixa isso claro é o hormônio folículo estimulante, tá? Então eu sempre vejo, eu gosto muito de pedir tanto o FSH quanto o LH para a gente ver mais ou menos ali em que situação que se encontra. E pergunta que não quer calar: doutora, pelo amor de Deus, dá para controlar esses sintomas? Sim, pessoal. Antigamente, né, o pessoal fazia muito, os médicos prescreviam muito a terapia de reposição hormonal para tratar esses sintomas do climatério e com hormônios sintéticos, mas com todo esse avanço da medicina, hoje a gente gosta muito de usar os hormônios bioidênticos, que são hormônios aonde o nome já fala, né? Eles são, a molécula deles é a mais parecida possível da do seu corpo. Então a gente fala que é um encaixe perfeito do hormônio com o receptor que está ali no seu organismo. Então seu corpo, ele entende aquilo numa fisiologia muito melhor, né? Ele aceita aquilo de uma forma muito tranquila. É como se o seu corpo tivesse ali voltado a produzir. E os efeitos colaterais dos hormônios bioidênticos, eles são muito, muito, muito menores. Então hoje a gente faz de uma forma muito individualizada. Cada paciente tem a sua dose, suas combinações, né, dos estrógenos, da progesterona. Algumas mulheres cabe sim colocar a testosterona pela melhora da parte sexual, da libido, ganho de massa muscular. Então isso é muito individual. Então hoje a gente tem todas essas ferramentas fantásticas e além do gel, a gente tem como fazer esses hormônios também de forma sublingual, tá? Então a gente tem veículo sublingual para a mucosa absorver e tem também um meio que a gente tem gostado muito, que é muito prático, muito bom e muito mais fisiológico, que são os implantes hormonais, aonde a gente também faz calculando a dose de cada mulher. A gente coloca, é um dispositivozinho pequenininho. Em um próximo vídeo eu vou mostrar o tamanhozinho dele, tudo certinho para vocês, onde a gente coloca na região glútea. É um procedimento simples de 10, 20 minutos no máximo, com anestesia, tudo certinho. E a gente coloca, e aquele implante ele vai liberar bem devagarzinho. Quando a gente coloca no subcutâneo, ele é envolvido pela gordura e essa gordura vai fazer ali microvasos ali naquele dispositivo, naquele implantezinho, que é bem pequenininho, gente. E aquilo começa a liberar bem devagarzinho, igual no nosso corpo, né? Como é produzido, liberado no nosso corpo. Então é uma qualidade de vida muito grande, porque não tem aquela questão da mulher esquecer de passar o hormônio ou de tomar. O negócio tá ali acontecendo e ela recupera toda aquela fisiologia, todo aquele bem-estar, aquele vigor que ela perdeu, né, com a questão aí da queda, da parada ali da produção dos hormônios. E esse tratamento, essa modulação hormonal, é para todas? Bom, pessoal, cada caso é um caso. Antigamente, a terapia com os hormônios mesmo sintéticos, elas eram assim bem avaliadas. Por quê? Porque tem contraindicação sim do hormônio sintético. Pessoas que têm histórico aí de doença coronariana, que já teve algum tromboembolismo, câncer de endométrio, que tem histórico familiar de câncer de mama, né? De útero, de ovário, infartos, então AVC. Então são coisas onde realmente o hormônio sintético você tem que ver muito bem. E hoje com os bioidênticos é mais tranquilo, não que não tenha contraindicação. Eu acho que bom senso médico, clínico, laboratorial é importantíssimo. Você vê o histórico da paciente, vê tudo, saber as dosagens corretas. Então a gente tem que avaliar com muito cuidado. Mas eles são muito, muito, muito mais tranquilos do que o uso dos hormônios sintéticos. Além da terapia com a modulação hormonal, os hormônios bioidênticos, a gente pode também usar a fitoterapia, que eu gosto muito e passo adjuvante junto. Então eu tenho usado muito a simicifuga, que é muito bacana, ajuda muito na melhora dos sintomas. Tintura de sálvia, que é muito legal, principalmente para secura vaginal. A amora negra, linhaça, né? O óleo da linhaça. Vixe, tem um monte de coisa aqui. Eu sou a rainha das formulações, amo. Quem é meu paciente sabe, adoro uma fitoterapia.
adoro aí fazer as formulações, né? E além disso, pessoal, a melhor coisa é qualidade de vida. A mulher que se exercita, ter uma boa alimentação, com certeza ela vai passar por esse período muito melhor. Mulher que tá no seu peso ideal, tá? Então eu acho muito importante a gente ter esse conjunto, sabe? Dá sim para a mulher passar por esse período, pelo climatério e depois aí com a menopausa, bem, tendo vigor e qualidade de vida. Então aqui eu tenho pacientes que se cuidaram a vida inteira, que são assim, mulheres que eu admiro e que tão lindas, maravilhosas, estão aí passando por esse período da melhor forma possível, usando aí, né, a modulação ao seu favor, muitas aí colocando o implante, mas que acima de tudo, elas já tinham hábitos de vidas muito bons. Excelente noite de sono, intestino top, alimentação maravilhosa, peso, corpo, atividade física. Então, acho que a gente colhe o que a gente planta. Então, eu vejo que as mulheres que sempre se preocuparam, que sempre foram ligadas com hábitos saudáveis, elas passam por esse período com muita tranquilidade. Em contrapartida, as que aí esqueceram um pouquinho de olhar esse lado, sofrem um pouco. Até com a questão do peso, que às vezes acontece da mulher ganhar mais peso, essa parte emocional, depressão, né, as dores, é difícil, pessoal. Então, quando a mulher chega, e eu recebo muitas que chegam aqui pra mim já aí é todo um trabalho, a gente dá uma remadinha contra a maré, mas a coisa acontece, a coisa vai e é muito legal ver o retorno, né? Essas mulheres voltam sorrindo, voltam com outra aparência, né? Às vezes chega aqui toda, né? Até a roupa, o jeito que a pessoa, isso traz muita informação. E quando você trata, ela volta, parece que, né? Então, nada melhor do que a gente realmente conseguir viver, envelhecer, passar por isso bem. Então é isso, pessoal. Hoje foi aí o nosso primeiro vídeo dessa série aí sobre menopausa, climatério, sobre saúde feminina. E eu espero de coração que isso tenha feito diferença para você, no seu conhecimento, né, na sua percepção. Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo que você ainda não tinha se tocado e que esse vídeo pode ter sido aí bem válido, bem interessante. Então não deixa aí de deixar o seu like, o seu comentário. Se quiser aí, tiver alguma dúvida, coloca. Como até eu tava vendo ali uma colega falando um dia no vídeo dela, eu vou responder, mas às vezes não vai ser muito rápido, né? Porque é muita coisa aqui pra gente conseguir colocar em dia, mas eu respondo. Quem acompanha sabe que eu sempre tô de olho ali e assim que dá eu vou lá e comento. Mas não deixa aí de ajudar o nosso canal a crescer, porque com certeza essa informação vai ser muito, muito útil e importante para alguma pessoa que você conhece. Então, compartilha, ajuda aí pra gente chegar em mais pessoas possíveis, tá joia? Um forte abraço, se cuidem e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!